Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então dar início a esse culto, a esse nosso Deus maravilhoso, né? Que já providenciou todas as coisas para que nossa existência, pudesse acontecer aqui nessa terra. Vamos agradecer a Ele. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Também neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente, meu Deus, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado ao Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora ministrar esse culto ao Senhor com alegria, com confiança, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai envolvendo cada vida, cada alma, cada casa, cada família, todos que estão agora participando, cultuando o Senhor, aqueles que irão participar através das gravações do vídeo, que o Senhor, meu Deus, desde já esteja trabalhando em cada coração, visitando esse lar, guardando este lar, guardando também aqueles que estão em deslocamento, trabalhando, aonde quer que esteja este familiar, esta pessoa querida, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, meu Deus, seja o Senhor a falar aos nossos corações, seja o Senhor a nos curar, a nos tratar, a nos revelar, seja o Senhor a receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor que somente o Senhor é digno de receber. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, seja tudo para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos então iniciar o culto nessa manhã, para dar a paz do Senhor Jesus aos irmãos que já estão presentes, irmã Maria Cristina, irmão Fernando, irmã Wanda, e a todos vocês que vão aí participar, tanto ao vivo aqui conosco, como através das gravações. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Toma aí esse culto, venha falar aos seus corações nessa manhã, que Deus venha falar profundamente aos seus corações nessa manhã, venha revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade no nome do Senhor Jesus. Vamos começar então com o irmão Luiz trazendo, compartilhando com a igreja aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus tem colocado no seu coração nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, mais uma vez um bom dia, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra no nome do Senhor Jesus. E pastor Aguilar, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Peninha, o senhor, a Wanda, e a todos que vão nos acompanhar mais daqui, quando for nas redes sociais. Graças a Deus, mais uma vez aqui, Deus nos trouxe até aqui, como o Senhor disse, nós estamos aqui para nós louvarmos, engrandecermos o nome dEle, para recebermos dEle, que seja o Espírito Santo a nos inspirar, né? Deixa eu falar. A introdução dessa. Ok, então vamos dar continuidade. Dá uma travada aqui, deixa eu explicar ao pessoal que está na gravação, que a gente teve o problema da internet, mas o irmão Luiz já voltou, então vai dar continuidade aí à palavra no nome do Senhor Jesus. Ok, irmãos, pode continuar em nome do Senhor Jesus.
graças a Deus, que o Senhor nos conceda, né? Que nós possamos fazer uma transmissão tranquila hoje, né? Protegida, que Ele nos guarde de todo impedimento, né? Nos separe de todo impedimento e que nós vamos ser fortes agora para a obra de Deus. Então vamos ter os nossos corações abertos para Deus. Eu me lembro que eu estava vendo no livro de Atos, o apóstolo Paulo, né, que tinha aquela mulher, a Lídia, que ela abriu o coração para a palavra de Deus. Então, da mesma forma que ela abriu o coração para a palavra de Deus, nós também vamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo tenha a nos revelar da parte de Deus. Hoje, pastor, eu trouxe para nós o Provérbios, capítulo 6, dos versículos 20 ao 23, no livro de Provérbios, capítulo 6, dos versículos 20 ao 23. Bom, aqui no subtítulo, né? Aqui no subtítulo, embora nós não vamos entrar nessa parte, vem assim, advertência contra a mulher adúltera, mas nós não vamos entrar nessa parte. Então, eu vou fazer a breve leitura e tecer alguns comentários a esse respeito, né? Então, vamos lá. Versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, pastor, aqui ele fala em duas coisas, em duas coisas importantes. Ele manda que a pessoa guarde o mandamento, né? E que não abandone a instrução. Aí, então eu fui ver no dicionário, fui consultar lá na inteligência artificial, né? O que era um mandamento, não só aos olhos da Bíblia, mas, e o que era uma instrução. E estava escrito que mandamento é uma ordem direta, obrigatória e imperativa. E a instrução era ensino, era conselho, orientação, que visa nos levar a entendimento e a ter sabedoria. Então, nós vemos que da mesma forma que aqui está falando de pai e mãe, um tem autoridade, o outro também tem, mas diferente, o mandamento e a instrução, eles são ligados. Simplesmente Deus, ele nos dá ordens, tem os mandamentos dele, que ele já instalou no nosso coração no momento que nós fomos criados. Mas existe também a instrução, existe também o ensino, a orientação, porque simplesmente obedecer um mandamento, por exemplo, nas Forças Armadas, né, muitas vezes os soldados, todos recebem ordens, até mesmo os generais de último nível, eles dão ordens, e muitas vezes você cumpre as ordens sem entender. E esse é a grande verdade. Como está aqui falando, como está sendo falado, vem a ordem, nós vivemos segundo os mandamentos de Deus, que Ele já instalou em nós. Mas existe o ensinamento. O ensinamento não diz, olha, Deus fez isso, por isso é essa ordem. Então existe toda uma explicação, toda uma orientação. Não é?
Eu me lembro que no Antigo Testamento tinha a questão de não comer carne de animais cuja carne tenham sido mortos, tenham sido sufocados. Ele estava a explicação, e por quê? Tá, tudo bem, mas qual é a explicação? É a questão do sangue. Isso no Antigo Testamento. Então, existe essa ligação, essa complementação entre mandamento e instrução. Então, o que ele diz no versículo 21? Ata-os perpetuamente ao teu coração, ou seja, não só o mandamento, mas o entendimento, o conhecimento, a orientação, que isso vai despertar sabedoria em nós. Nós vamos nos tornar sábios, não porque nós queremos, mas que tudo foi explicado. Esse é o conhecer, de viver e conhecer Jesus, o crescimento no conhecimento de Deus e do Filho de Deus. Né? E ele fala, aí que vem a coisa que eu gosto, que é a frase, que é o versículo que me cativou e que me fez trazer essa palavra até aqui, que é: quando caminhares, isso te guiará. Quando se deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, o mandamento e a instrução nos leva, quando caminharem, de guiar. O que acontece? Quando nós observamos os mandamentos, somos instruídos e somos tornados sábios, nós vivemos o nosso dia a dia de forma diferente. Nós conseguimos ter uma conduta sóbria, correta, sem criar, fazendo, com isso a gente cria um mínimo possível de problemas para nós mesmos. Nós seremos muitas vezes até atacados por isso, sim, seremos, mas é uma coisa que vem de fora, porque nós não somos desse mundo mais. Então, isso é muito importante. E a consequência disso, ele fala que esse mandamento e essa instrução, ela vai nos guiar nas nossas atitudes do dia a dia. Que fala, quando te deitares, te guardará. Ou seja, nós teremos o sono tranquilo. Por quê? Porque nós não transgredimos a lei. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós buscamos a retratação, nós pedimos perdão, não é? Nós temos a oportunidade de, com arrependimento, chegar lá, olha, irmão, eu estava cansado, exagerei, porque nós somos de carne e osso. Deus nos enxerga santos por causa de Cristo, mas ainda estamos na carne. Então é muito importante guardar em nossa mente o mandamento, a instrução, o conhecimento. Isso vai nos tornar sábios. Dizem que no futebol, né, os grandes jogadores, eles não veem, eles anteveem, né? Eles já sabem como o outro jogador do mesmo time vai estar num determinado momento, e eles já sabem o que eles têm que fazer. Nós, na vida, é a mesma coisa. Nós percebemos quando vem ciladas, muitas vezes. Nós entendemos, nós sabemos como agir naquela situação. Então, vem assim, quando acordares, falará contigo. E aqui vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sentimos quando o Espírito Santo, que habita em nós, está alegre, porque nós não nos desviamos. E ele nos incomoda quando nós erramos. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco. Então, nós temos a total orientação. E, continuando, ele explica. Mas por quê? Mas por que tudo isso? E ele fala, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, ou seja, é o processo de santificação. O Espírito Santo vai nos incomodar. Nós vamos chegar a Deus e dizer, Senhor, eu pequei, eu estou arrependido, eu sei aonde eu transgredi a sua lei, eu não fui sábio,
Então, você pode, os seus pecados já estão perdoados, mas se você quiser pedir de novo, peça. Mas o que Deus quer é a palavra arrependimento, é a palavra conserto, é você falar: eu estou arrependido, estou voltando a ti. Da mesma forma como o filho pródigo voltou. Então, em resumo, o mandamento é o faça isso, enquanto a instrução ensina por que fazer, como fazer, de forma a se tornar sábio. Então, pastor, era o que eu tinha para hoje. Eu agradeço a minha oportunidade e peço que o senhor faça as correções que se fizerem necessárias. Muito obrigado, pastor. Amém. Bom dia, irmã Jaqueline, também, que está aqui conosco agora. Não tem correção não, né? É sempre uma palavra objetiva, prática, né? Falando dessa questão do mandamento, da instrução, na continuidade até o irmão falou que ia entrar na questão, lá no título, né? No subtítulo lá, da questão da mulher adulta, e mostrando como que esse mandamento e essa instrução iria livrar, né, esse filho dessas situações, né? E não só da questão da mulher adúltera, como é especificado aí na passagem, né, no texto, mas também dos relacionamentos que as pessoas, né, de amizade, né, tanto o homem que escolhe a mulher que escolhe o homem, que as pessoas podem evitar dissabores na sua vida guardando o mandamento, né, como o irmão falou, aquilo que é o obrigatório, aquilo que nós temos que fazer, e entendendo, que o irmão falou, muito bem explicado, a instrução, por que ele deve fazer daquela forma, por que existe aquela regra, por que existe aquele mandamento. Então, é tudo bem claro. Por que Deus ele deixou os mandamentos? Por que Deus deixou a Bíblia para nós? Por que nós precisamos obedecer? Para o nosso próprio bem. Então, tudo que está na palavra de Deus, como o irmão falou muito bem aí, é para o nosso próprio bem. É um manual de sobrevivência na terra, né? Numa terra extremamente hostil aos filhos de Deus. Então, claro que ao guardar o mandamento, ao seguir as instruções, nós seremos hostilizados, né? Nós seremos aí perseguidos, né? As pessoas vão tentar de toda forma aí desacreditar, mas isso não tem importância nenhuma, porque nós sabemos naquele que nós temos crido e devemos manter essa fé. Então, irmãos, essa é uma palavra muito objetiva, porque ela destrincha, né? Ela torna numa linguagem muito clara, muito simples, a diferença entre o mandamento e a instrução e a função de cada um na vida de nós, né? Cada um de nós. Para que tem aquele mandamento? Bom, tudo bem, mas o que vai acontecer? Qual é a consequência? Por exemplo, uma instrução que é colocada, né? Que é você não se colocar debaixo de um jugo desigual, né? Ou vamos dizer, poderia dizer, então, uma coisa obrigatória, né? Porque se você não cumpre isso, você vai levar para a sua vida, poderá levar para a sua vida, um grande sofrimento. Não, uma pessoa que vai lá e efetua uma união, um matrimônio, uma sociedade, né, com uma pessoa que está completamente desorientada nesse mundo, totalmente envolvida com as coisas desse mundo. As consequências é que você, como filha de Deus, como filho de Deus, vai ter que guardar os mandamentos, vai ter que obedecer os mandamentos. Já essa pessoa não tem compromisso nenhum com nada e pode levar a um grande sofrimento para a sua vida. Então, é uma palavra sensacional, porque ela traz muitas aplicações práticas para a vida de cada um de nós. Puxa, mas porque se é bom mandamento, eu vou evitar muito sofrimento. É como aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que já tem uma certa idade que passa um conselho, um ensinamento para uma pessoa mais jovem e aquela pessoa despreza, e daqui mais um tempo aquilo ali acaba gerando um sofrimento na vida daquele jovem, daquela jovem, porque desprezou uma coisa que seria importante para a felicidade, para a segurança dela própria, porque ela simplesmente achou que estava vendo ali uma intromissão, que ela devia viver a vida dela como ela quisesse, que meu corpo, minhas regras e tal, e depois acaba tendo um grande sofrimento simplesmente porque ignorou algo que seria muito bom para a sua vida. Assim é o mandamento e a instrução, conforme o irmão Luiz aí trouxe da palavra de Deus,
e que nós devemos realmente nos preocupar em guardar. E se não estiver entendendo por que precisa guardar, é buscar a instrução, né? Buscar onde é que está a instrução, irmão Luiz, né? Na palavra de Deus, não é isso? É lá, está tudo na palavra de Deus. Onde é que está? Onde é que eu vou conseguir essa instrução? Onde é que eu vou conseguir essa orientação? Dentro da palavra de Deus. Então, tem dúvida? Né? Pergunte. Por isso que nós não devemos ser a igreja do eu sozinho, né? Você está na igreja, você vai lá, pergunta para aquele irmão que já está mais antigo, né? Aquele irmão que já está vivido na fé, para o pastor da igreja, para o obreiro, para quem estiver lá, que já tiver uma condição realmente, que você está vendo uma pessoa idônea, né? Uma pessoa de fé, e aquela pessoa vai te mostrar na Bíblia, né? Tem que abrir a Bíblia e mostrar na Bíblia para você qual é o significado daquilo ali. Mas não fique na dúvida, né? Busque o entendimento da palavra de Deus, busque conhecer a Deus, e Deus ele só se revela a nós através da sua palavra. Irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando, para que o irmão venha trazer sempre essa palavra aí objetiva, né? Essa palavra que tem aplicação prática na vida da gente. Tem que ter aplicação prática, né? Porque a palavra tem que sair daqui sabendo o que vai fazer amanhã, né? O que vai ter que fazer na semana, né? Então, a pessoa já sabe, eu vou ter que ler, ver o que eu preciso fazer, vou tomar uma decisão, vou orar, mas eu vou buscar o entendimento daquilo que eu vou decidir. Eu não vou tomar uma decisão de qualquer maneira, eu tenho que decidir. Então pare, pense, né? Às vezes as pessoas são muito precipitadas e tomam decisões precipitadas e acabam tendo problemas, tendo prejuízos, sofrimento, porque simplesmente não consultaram quem deveria consultar, que é o Senhor Deus através da sua palavra. Então que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos louvar o nosso Deus agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 578. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai,
Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus, né? Vamos então dar continuidade à palavra de Deus nesse dia e abrir as nossas Bíblias agora na segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 3. Quando os irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos ler então essa passagem que está aqui. Tem um subtítulo aqui na Almeida, né? Na versão da Almeida, revista atualizada, que os males e as corrupções, né, dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repobres quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, aqui nós vemos aqui uma advertência, né, do apóstolo Paulo ao jovem pastor chamado Timóteo, sobre o que iria acontecer, né, o que já estava acontecendo e continua a acontecer nos últimos tempos, né? Então, a palavra ela mostra claramente sobre essa questão. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então,
uma palavra que mostra nos últimos tempos o que iria acontecer, né, com a igreja do Senhor Jesus e também com a humanidade de uma forma geral, né? Como a humanidade ela iria se portar de uma forma geral. Então ele começa dizendo: sai, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo aqui estava vivendo, quando ele escreve essa epístola, os seus momentos finais. Já estava na masmorra, uma condição muito insalubre, né? Um local onde as pessoas normalmente já saíam de lá contaminadas com lepra, com doenças na pele, já, apesar de condenadas já pela justiça, também já com a saúde completamente comprometida. E Paulo já não estava mais lutando para continuar nessa terra, porque ele sabia que estava chegando os seus momentos finais, ele já sabia que estava decretado os seus momentos finais, e o Nero ele estava ali aproveitando aquela oportunidade, né? Ele queria ali fazer uma grande reforma em Roma, e ele provoca ali um grande incêndio em Roma e responsabiliza por aquele grande incêndio que praticamente destruiu Roma todinha aos cristãos, né? Os seguidores de Cristo. Eles eram responsáveis, e aí começam os espetáculos terríveis, né? Que era ali os cristãos sendo queimados vivos, né? No Coliseu e em toda parte, a tal ponto de que naquela época começou a faltar madeira para queimar, né, os seguidores de Cristo, e eles estavam queimando até nos postes para iluminar a cidade. Uma situação realmente terrível, uma perseguição terrível, e Paulo foi acusado de ser o líder daqueles que estavam tacando fogo na cidade, né? Tudo ali uma narrativa, né? A gente falando muito da narrativa nos tempos atuais, uma narrativa para colocar a culpa nos seguidores de Cristo para que Nero pudesse alcançar dois objetivos. Primeiro, né, combater o crescimento do cristianismo, como se isso fosse alguma ameaça para ele, e o segundo ele querer fazer aquela reforma ali na cidade, né, fazer aquele sonho, aquela megalomania que ele tinha. Então ele não poderia dizer que ele estava fazendo aquilo, né, que era uma ideia dele, e ele joga isso em cima dos seguidores de Cristo, o que gera muita perseguição naquela época. Então, esses tempos difíceis que já estavam acontecendo, continuam acontecendo nos dias de hoje. Então, nós estamos num país que é relativamente tranquilo, você pregar, falar do Evangelho, ainda graças a Deus, mas a gente tem país aí, Janela 1040, né, que você não pode sequer portar uma Bíblia, você pode ser preso, você pode passar a vida toda numa prisão, trabalhos forçados, e em alguns casos até pode ser executado por simplesmente portar uma Bíblia. Então a perseguição ela não é uma coisa do passado, é uma coisa atual. Mesmo no nosso país nós sabemos que existem determinadas perseguições, né? Tudo uma perseguição àquele de Cristo. E já estava tendo aqui essa advertência para nós aí, né? A igreja ela deve estar preparada, porque essa perseguição ela vai se intensificando, cada vez mais. Então nós devemos estar preparados para as falsas igrejas, para os falsos irmãos, né? Que são pessoas que vão se vender para as coisas dessa terra, né? Vão ser seduzidas pelas coisas dessa terra e vão trocar, como o irmão Luiz pregou agora há pouco, os mandamentos e as instruções de Deus pelos mandamentos e instruções desta terra, né? Pelas filosofias, né? Por aquilo que se prega aqui nessa terra. Então ele já começa falando sobre essa corrupção dos últimos dias, e nós estamos vendo isso claramente, né? A inversão de valores, né? a pirâmide de valores completamente invertida, aí, aquilo que é certo está sendo tido como errado, né? Você vê mais proteção para as pessoas que cometem coisas erradas do que para as pessoas que são vítimas dela. Então são coisas que nós estamos vendo claramente acontecer diante dos nossos olhos. Aquele que produz sendo marginalizado, aquele que não produz sendo exaltado,
Então, coisas que nós podemos ver claramente, basta ter bom senso, não precisa nem ser cristão para ver isso, né? Basta a pessoa ter um pouquinho de bom senso que ela começa a ver que essas coisas estão acontecendo. A questão é que existe uma contaminação na mentalidade das pessoas que causa uma cegueira espiritual e elas não conseguem enxergar. Então elas defendem aquilo que é o errado, elas defendem essa quebra de princípios, essa inversão de valores, unhas e dentes, como se isso sempre fosse a coisa certa. E para aquele que é do Senhor Jesus, ou aquele que está com uma lucidez ainda, ele não consegue entender estas coisas. Às vezes você nem é cristão, ou você tem uma outra fé, uma outra denominação, e você consegue enxergar essas coisas claramente, porque você não foi contaminado, você não está tendo uma influência sobrenatural sobre a sua vida para que você veja as coisas distorcidas, né? É como se algumas pessoas estivessem dotadas de um óculos espiritual e elas conseguissem enxergar todas as coisas, e outras elas não conseguem porque elas não têm esse óculos, elas não conseguem enxergar aquilo que está acontecendo. Mais ou menos isso que nós estamos vendo por aí. No versículo 2 ele vai falar sobre a qualidade dessas pessoas. Então o que você diz ali? Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também deste. Então a gente vê essa característica, né, do ser humano, homens aqui, homens, mulheres, né, dos tempos atuais, é que até tem uma certa aparência, né, de quem zela pelas coisas de Deus, né, tem uma certa aparência de religiosidade, mas aquilo que eles demonstram foge completamente, né? Tendo ali critérios completamente distorcidos para analisar e julgar as coisas, né? Tendo ali a iniquidade, o pecado como uma coisa natural, uma coisa relativa, né? Como se não tivesse importância nenhuma. A banalização dos relacionamentos, né? Homem, mulher, do relacionamento entre as pessoas, do sexo, né? Então existe uma banalização, as coisas estão sem sentido, as pessoas se relacionam ali muitas vezes, né, de uma forma muito vazia, né? Muitas vezes apenas a busca do prazer pelo prazer, sem qualquer sentido, e gerando sobre si próprias muito sofrimento, pessoas ficam vazias, né? O esfriamento da mãe. Então você vê aí crimes hediondos sendo cometidos, né? Filhos contra pais, pais contra filhos, coisas que vão se multiplicando justamente por causa desse esfriamento do amor, que vai gerando o aumento da iniquidade. A iniquidade ela vai se propagando de tal forma e banalizando. Muitas pessoas vão achando essas coisas normais e a gente fica muitas vezes espantado. Você vê no tribunal e às vezes a pessoa vai lá e pega uma pena irrisória e a pessoa tenta justificar, não justificam, né? Não justificam aquilo que a pessoa cometeu como se fosse uma coisa que tivesse alguma justificativa. Então a banalização da vida, a banalização da sexualidade, a banalização da corrupção, dos crimes, das coisas que vão acontecendo, né? E uma perseguição implacável às pessoas que defendem a verdade, às pessoas que servem a Deus, às pessoas que não apoiam a corrupção. Hoje é muito mais provável você ser punido e pegar uma pena bem pesada por você denunciar um crime do que você cometer um crime. E aí você vai entrar na faixa, que eles não vão dizer isso claramente, mas vão fazer ali uma narrativa para colocar você como uma pessoa criminosa. E vai ter um apoio, né? E o pior é isso, vai ter um apoio, você vai ter uma sustentação de mídia, né? de instituições que vão dizer fiz sim e tal, sem nenhuma base. Nada disso tem base nenhuma. Mas de onde que está saindo isso?
da maldade humana sendo potencializada por uma ação demoníaca sobrenatural que já está agindo nessa terra. Então as pessoas estão sendo envolvidas. Então você vê que qualquer coisinha, a pessoa vai lá, desce do seu carro e vai, pega o seu revólver e atira no outro, e como se fosse uma coisa natural. Não. Nós temos que ver que existe a maldade do homem, que existe a natureza decaída aí, super valorizada agora nesse momento, mas nós estamos também vivendo momentos de influência maligna muito grande. Então a pessoa já sai com aquela maldade no coração e aquilo ali é potencializado. Então quanto mais ira, quanto mais raiva a pessoa vai alimentar, mais ela vai agir naquele sentido. Quanto mais a pessoa ela for imoral, quanto mais ela for promíscua, mais aquilo será potencializado. Então existe ali uma ação sobrenatural fazendo com que as pessoas elas venham cair mais ainda. O que fala a Bíblia sobre essa questão? Aquele que for santo se santifica ainda mais, porque aquele que for promíscuo, ele vai cada vez mais cair nessa promiscuidade. Aquele que for malvado, maldoso, ele vai cada vez mais cair nessa maldade, porque não vai ter forças para lutar contra essas forças invisíveis. Não vai ter força para vencer essas forças invisíveis, porque não busca, não tem a presença de Deus na sua vida, não tem ali parâmetros para seguir, como a igreja tem. A igreja tem a palavra de Deus, a igreja tem os mandamentos ali, ela vai ouvir aquilo ali, e isso vai dar para a gente livramento para evitar essas coisas. A pessoa que não tem qualquer tipo de freio moral, e às vezes até tem pessoas que não, como nós já falamos aqui no início, tem pessoas que não estão contaminadas. Não sei se Deus tem um plano para essas pessoas, tomara que sim, e elas vão se converter em algum momento, e elas estão aí, e elas estão vendo, e elas não estão aprovando estas coisas, porque elas têm condições de ver, mas a maioria que está no mundão aí, afastada de Deus, é propícia a ficar realmente contaminada com essas coisas. E olha o estado dos homens que ele fala aí, Você vê essa questão do orgulho, das pessoas atrevidas e irreverentes, sem respeito a nada, as pessoas que não têm respeito aos seus pais, são desobedientes, a ingratidão, são coisas que a gente vê todos os dias aí. O egoísmo é uma das coisas que mais tem se sobressaído, então, principalmente com o advento aí da internet, das redes sociais. Então as pessoas se preocupando apenas em se exibir, se mostrar, em ter, e pouco fazendo ali realmente para estar obedecendo a Deus, pouco fazendo ali pelo seu próximo, pouco se preocupando, Então uma diferença muito grande, e mostrando, querem mostrar que são pessoas que têm alguma religiosidade, que são tementes a Deus, mas na verdade não tem nada disso, é só uma capa, mostra só uma capa para que elas possam aí serem aceitas aí por uma sociedade, que também se comporta como elas. No versículo 6, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar a mulherinha sobrecarregada de pecados, conduzidas de várias paixões, Então, falando também de pessoas que muitas vezes estão até na igreja, muitas vezes até se diz obreiros, pastores e tal, e vão na casa dessas mulheres que estão também às vezes na igreja, mas sobrecarregadas de pecados e que não foram libertas, e ali existe lá um envolvimento, existe uma contaminação cada vez maior, porque, como diz a palavra, elas não conseguem aprender, embora elas estejam sempre estudando a palavra, estão sendo ali ouvindo e tal, mas não guardam. Por que muitas vezes a pessoa ela vai à igreja, ela vai a uma denominação, ela ouve a palavra e ela não guarda? Porque ela não está ouvindo a palavra para aprender o mandamento, ela não está ouvindo a palavra com aquele objetivo, com uma disposição mental de obedecer a Deus, mas ela está ouvindo a palavra para fazer aquilo que ela deseja, para realizar um projeto dela, o sonho dela, o projeto de vida dela, e não o projeto de vida que Deus tem para ela. Essa é a grande diferença. Por isso que nunca aprende, porque sempre prevalece a vontade da pessoa
e ela não se submete à vontade de Deus. Então, essa é uma grande questão aí que está acontecendo. E aí você vê uma contaminação dentro do povo de Deus. Então, pessoas que estão ali completamente contaminadas. Tem pessoas que estão fazendo coisas dentro de denominações, né, que são piores até que coisas que são praticadas no mundo. Por que é pior? Porque está dentro de uma igreja, está disfarçada dentro de um lugar que era, né, a princípio, para se buscar a Deus, para aprender a palavra de Deus e para ter comunhão com Deus. Mas, na verdade, elas estão completamente equivocadas aí quanto a isso. Algumas até de uma forma intencional, estão ali para enganar, não acreditam em nada, estão ali só para explorar mesmo o povo de Deus. E outras porque são realmente fracas, nunca se converteram, né? E tem até algumas que acham que estão fazendo alguma coisa para Deus, mas estão completamente perdidas. Aí o que ele diz no versículo 8? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também este resiste à verdade. São homens de todo corrompido na mente, repobros quanto à fé. Então Janes e Jambres foram aqueles sábios, né, aqueles feiticeiros lá no Egito, que conseguiram repetir alguns dos sinais que Moisés fez, né, e resistiram, né, àquela sentença de Deus que era para libertar o povo do Egito. Então eles teriam ali com aqueles sinais dizendo, nós também podemos fazer. E assim existem muitas pessoas que estão resistindo a Deus dentro das trincheiras que deveriam ser de Deus, dentro das igrejas, né? As pessoas estão ali resistindo a Deus. E aqui a palavra diz, claro, né, que nós devemos ter cuidado, porque tem muita gente aí enganando, tem muita gente aí pregando o evangelho da facilidade, o tal do evangelho da prosperidade, o evangelho de suprir a vontade da pessoa e não a pessoa se submeter à vontade de Deus. Então, muitas denominações que estão por aí estão fazendo isso. O importante é aumentar o número de membros, o importante é o crescimento financeiro, o importante é ostentação e não servir a Deus, ganhar almas para o Senhor Jesus, ensinar a palavra de Deus de uma forma correta, independente se vai ter muito ou poucas pessoas. O importante é realmente trazer aquela palavra, aquela mensagem sadia, que tem um poder para transformar a vida da pessoa, que tem um poder para salvar as pessoas. É isso que é de fato o importante. Mas não, nós temos aí pessoas resistindo à verdade, pessoas dizendo que você pode viver uma vida de qualquer jeito e que Deus vai aceitar, porque no final Ele entende, né? Poxa, todo mundo é fraco e tal. E a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que nós devemos nos santificar, que nós devemos nos separar desse mundo. Então entenda uma coisa, nós somos salvos pelo poder de Deus, através do Senhor Jesus, pela fé. Não existe nada que eu, você ou qualquer pessoa possa fazer para ser salva, porque isso não depende de nós, mas depende de Deus. Então aquele que Deus escolheu, aquele que vai crer e aquele que vai receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então isso é uma dependência de Deus. Mas uma vez que nós somos salvos, nós começamos então a dar evidências dessa salvação, que é a vontade de obedecer a Deus. E essa vontade, ela só se cumpre com esforço, porque nós temos que lutar contra a nossa própria natureza carnal. E da onde vem essa força para travar essa luta? Essa força, ela vem de Deus. Então, quando nós recebemos de Deus o Espírito Santo, quando nós recebemos isso? No momento em que você se converteu, tá? Se você se converteu, primeira coisa, você recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, tá? E esse Espírito Santo, ele vai nos capacitando, ele vai colocando em nós tanto querer como efetuar a santidade. É ele que faz isso em nós. Então, você não é salvo por aquilo que você faz, porque você é bonzinho, porque você obedece a Deus, por causa das suas obras. Você é salvo porque Deus quis te salvar. Eu sou salvo porque Deus quis me salvar. Não tem nada que eu pudesse fazer, nem você, nem ninguém, para que isso acontecesse. Mas uma vez que nós somos salvos, o Espírito Santo está em nós e Ele coloca em nós essa vontade de obedecer a Deus
e essa capacidade de obedecer a Deus. Essa santidade, ela não vem de nós, ela também vem de Deus, mas ela existe. Então, como que eu posso saber, pelas evidências, se a pessoa é salva ou não? Pelo que ela está frutificando ou não. Se a árvore é boa, ela vai dar frutos bons. Se a árvore não é boa, então os seus frutos não vão ser maus. Então não existe fruto meio a meio, ou é fruto bom ou é fruto mau. Jesus, ele fala somente de 2 tipos de árvore, né? E tem a árvore que também dá um fruto, que não dá fruto. E essa árvore que não dá fruto também, ele diz que vai o quê? O que ele disse que ia fazer com a figueira? Figueira secou. Que secou vai ser queimada e jogada lá no fogo do inferno. Então tem que frutificar, tem que ter evidências. Não adianta dizer, não, eu sou cristão, eu sou salvo e vive num mundão aí, fazendo tudo que as pessoas fazem, tudo errado, né? Não tem condições. Porque Deus não mente, a palavra de Deus não é mentirosa. Essa é a revelação, tá? E ele termina essa passagem dizendo assim, eles todavia, no versículo 9, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu quando aqueles, claro que está aí se referindo aos Janes e Jambres, que foi falado aí na passagem anterior, né? Que não vai adiante. Então, tudo isso que nós estamos vendo aí, todo esse engano, né? Toda essa maldade, né? Muita maldade, a gente está vivendo um momento de pessoas que têm um prazer em ver as pessoas sofrerem simplesmente porque elas pensam diferente delas. Elas sabem que estão fazendo injustiça e elas enganam a si próprias, elas fingem não saber, elas se enganam a si próprias, mas elas sabem que no final elas estão praticando injustiça. Então, essas pessoas não vão adiante, porque todos nós somos dotados de uma coisa como seres humanos: consciência. E a consciência má é uma consciência que não se dobrou diante de Deus, mas ele está dentro da igreja, é pastor, é presbítero, é bispo, é semideus, não importa. Não se dobrou diante da vontade de Deus, não se converteu. É mais fácil o Zé das Couves, que nem sabe ler direito, que o Espírito Santo tocou nele e ele entrou na igreja e se converteu e mudou a vida dele, do que a pessoa que tem um pleno conhecimento da palavra de Deus, mas não faz a vontade de Deus, não pratica aquela palavra, não dá evidências, não frutifica. Então é isso que nós precisamos entender. Jesus já falou que nós íamos conhecer a árvore pelo que ela falasse, mas que nós iríamos conhecer a árvore pelo fruto dela, não pelo seu cartão de visita. Então tem muita gente se deixando enganar por cartão de visita. Não, nós temos que ver o fruto, qual é o fruto que aquela árvore está dando, quais são o tipo de membro que aquela igreja está gerando, qual é o tipo de discípulo que aquele obreiro está gerando, qual é o tipo de vida, como vivem os filhos daquele irmão, daquela irmã, como é aquela situação. É assim que nós vamos entender realmente se aquilo é uma árvore boa ou se aquilo é uma árvore má. Se nós, né, aí vem a autoavaliação, né, aí vem o autoexame, que lá em 1 Coríntios sempre a gente fala nisso, aqui na Santa Ceia, a palavra de Deus manda que cada um de nós faça o seu autoexame, né, para saber se nós estamos realmente com o Espírito Santo de Deus, se nós realmente somos salvos ou não. Mas eu espero, vou repetir o que Paulo disse aqui, eu espero que você que está convertido, que já foi convertido, que já foi salvo, saiba que nós não podemos estar perdidos, né? Então, se por acaso você está numa confusão aí na sua vida, se coloque diante de Deus. Se tem algo para confessar, para consertar, se conserte com Deus e continue a sua caminhada. Porque se você é salvo, você é salvo. Então, se você está passando alguns revés na sua vida, faça o autoexame aí e se conserte com Deus. E siga a caminhada. Tá? Vale a pena. Tá? Então, muitas vezes o sofrimento aqui nessa terra está relacionado exatamente a isso. A pessoa não está querendo frutificar. Ela tem condições de frutificar, ela tem o Espírito Santo, ela tem vontade de frutificar, ela tem capacidade para frutificar, mas por alguma razão ela não está frutificando. Ore a Deus, elimine
essa questão, essa razão, tá? Estou falando vontade, né? Coisas espirituais, tá? Não vai eliminar ninguém nem nada não, por favor, né? É eliminar aquilo que está dentro de você, que está impedindo você de frutificar. Então tem que colocar-se na brecha, né? Tem que falar com Deus para vencer essa situação. E a igreja tem que ficar alerta, que nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Eu acredito que a gente olhando aí ao redor, está vendo a situação aí muito triste mesmo. A gente vê pessoas que aparentemente são pessoas boas, pessoas bacanas, mas que têm uma mente totalmente contaminada, a mente totalmente deturpada, porque foram seduzidas pelo espírito desse mundo e elas não conseguem enxergar a palma da mão na frente dos seus olhos. Elas estão completamente cegas, desorientadas, perdidas, porque deixaram de ter Jesus como a bússola e passaram a ter como bússola as coisas desse mundo, as filosofias desse mundo, aquilo que esse mundo traz para as pessoas, que não é nada bom, porque a palavra de Deus deixa bem claro: no mundo jaz o maligno, ou seja, esse sistema que está aí, né, governando esse mundo, é conduzido pelo maligno, tá? Mas não se engane, Deus tem um controle sobre todas as coisas, em especial sobre os seus. Então, que Deus ele tenha falado ao teu coração através dessa palavra, tenha trazido aí esclarecimento para você através dessa palavra, que Ele te ilumine, que Ele te guarde, que Ele te fortaleça e que você venha frutificar bastante no nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra para que o nosso irmão Luiz compartilhe com a igreja aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra no nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, o pastor explicou tudo tão direitinho, né, que mal vai dar para reforçar. Mas eu vejo uma coisa aqui que eu achei muito importante, né? E isso é que é a grande coisa que se faz contra os cristãos. E por isso que nós temos que realmente lermos a Bíblia, estudarmos, lermos devocionais, orarmos, procurarmos termos entendimento, explicações. Não entendi bem o sentido, é natural. Às vezes a linguagem da Bíblia, assim, a gente precisa mesmo de ajuda dos mais experientes, dos mais avançados no Evangelho. E foi o que o senhor falou, que para mim é um grande resumo. Um grande ataque é a banalização da moral de Deus. Quando Deus nos criou, a gente pensa assim, né, a nossa imagem e semelhança. Na verdade, a grande coisa que Deus colocou em nós, a grande característica, é a moral dele. E através da moral dele é que nós podemos, da moral dele instalada em nós, é que nós podemos ter comunhão com ele, como tinha Adão antes do pecado. Depois se escondeu, e um tal lá de folhas que simboliza que o homem tenta resolver o problema dele do pecado diante de Deus e não consegue, né? A mesma coisa seriam os sacrifícios, mas que nós temos, e isso é o básico, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que conhecer a moral de Deus. Como o senhor fala sempre, né? Não existe meu corpo, minhas regras. Por quê? Porque primeiro que não é o seu corpo, né? É o corpo de uma outra pessoa, né? Não é mais você. E às vezes, né, você está nessa situação porque não seguiu o que diz a palavra de Deus. Não é? Então, o grande ataque é transformar, nessa época de perseguição, né, primeiramente é desacreditar a palavra, não é? No sentido de que, como a gente ouve isso, não, eu já vi frases horrorosas, que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Então, o que ela está dizendo? Que Deus é
o que Deus escreveu hoje não vai servir para daqui a 100 anos, isso é temporal. Tudo o que ele disse, tudo o que ele faz, não depende de tempo. O tempo é para nós, para Deus não existe. Não é? Então, eu acho muito importante isso. É a banalização da palavra, é fazer do livro de Gênesis um conto da carochinha, porque daí para frente nada mais existe. Daí para frente, Jesus passa a ser um grande homem, um ungido, um iluminado, mas nunca o Filho de Deus que veio para nos salvar. Então, quando se desinstala ou procura-se, quando o homem se recusa quando ele rejeita essa moral que está dentro dele, porque tem certeza, ele se sente mal, porque já está em nós, não adianta, está em nós. Quando o homem se recusa, ele sofre muito, e vem a perseguição, e aqui está no versículo 4, né? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, isso vai acontecer, já está acontecendo. Como o senhor falou, graças a Deus, nós temos ainda, né, liberdade para cultuarmos ao nosso Deus, sabe-se lá, né, como essas coisas vão ficar, não é? E vem, e aqui ele explica, fala da mulherinha, fala tudo, mas a verdade é que existirão pessoas, e existem pessoas que rejeitam a Deus, e daí surgem todos os males, todas as corrupções dos últimos dias. E essas pessoas que rejeitam a Deus, que uma coisa, são pessoas altamente influentes na sociedade. E então, os meios de comunicação, eles também manifestam esse coração pervertido. Então é uma grande palavra, não é? E aqui é um alerta, aqui está esclarecendo direitinho, não é, o que já está acontecendo, mas basicamente é a banalização da palavra, a rejeição, o próprio Adão rejeitou, e a vacina para tudo isso é fidelidade a Deus, é a obediência e a instrução, é conhecer a Deus. Não vai ter jeito, é conhecer os mandamentos e ser instruído neles. Não tem jeito, é nisso que nós vamos ter que viver, vamos ter que buscar sempre fortalecimento na palavra, né? O Espírito Santo há de nos orientar também, o pastor Aguilar falou, para conversar com os irmãos mais experientes na igreja, sim, temos que fazer isso. E se eventualmente você não tiver saciado, eu me lembro que todas as vezes que eu pedi a Deus, olha, me tira essa dúvida, Deus usou alguém, ou mesmo na própria palavra, às vezes eu estava ouvindo um pastor na televisão, e o pastor falava lá um negócio que esclarecia perfeitamente. Então, não há motivo. Precisamos realmente ter um escudo da fé, né? Não é isso? E a palavra. Sem palavra a gente não tem nada. Sem palavra nós teremos muitos problemas. Então, muito obrigado, pastor. Uma palavra também, como o senhor bem falou, é uma palavra de alerta, né? O senhor deu aqui de como são esses tempos, o senhor alertou, o senhor esclareceu, o senhor esmiuçou em explicações. Então, que Deus abençoe o senhor, que o seu ministério cresça, queira Deus que essa mensagem ela chegue, alcance muitos corações necessitados, confusos, né, nessa época de valores que não são valores, de grandes mudanças, né? Que essa sua palavra alcance muitos, que venha trazer conforto, que venha trazer libertação, viu, pastor? E que Deus abençoe o senhor e que aprove a ele que o senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, Luiz. Agora a gente vai naquele momento em que você coloca diante de Deus a sua vida, você coloca diante de Deus
os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, né? Pedindo a Deus aí que dê ali uma resposta, né? Dê um alívio, né? Que Ele manifeste a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a sua vida. Mas lembrando que sempre é bom, né? É sempre aí produtivo colocar em primeiro lugar as coisas espirituais. Então Jesus ensinou para nós que nós devemos buscar o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, né? E que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então façamos isso então, procure primeiro as coisas espirituais, coloque diante de Deus, mas não deixe de colocar também todas as demais coisas, porque para ir bem tem que ir tudo com Deus, né? Negócio de, tendo saúde, paz, no resto tudo. Não tem nada, não. Você vai correr atrás em vão, né? Você vai ficar que nem aquele cachorro correndo atrás do rabo, não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que deixar tudo nas mãos de Deus. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, confia nele e o mais, conforme diz a palavra de Deus, Ele vai fazer na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Então o irmão Luiz vai fazer a oração agora, de intercessão geral, aquilo que Deus estiver colocando ali no coração dele, nessa oração. E nós vamos estar orando aqui também. Você vai estar colocando diante de Deus aí as suas necessidades, né? As suas dúvidas, os seus problemas, as suas causas. E Deus é que vai dar uma resposta a cada um de nós aqui, segundo a boa, perfeita, agradável vontade dele, segundo os planos e os projetos que Ele tem para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e oração no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, como o senhor falou, né? Buscai o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Como o senhor bem disse, nós não sabemos o que cada um aqui tem, quais são as necessidades, mas Deus é o nosso Deus supridor, da mesma forma como Ele supriu a Abraão quando Abraão ia sacrificar o seu próprio filho. Ele fez, né, tinha lá o cordeiro, e Deus supriu a nossa necessidade fundamental, porque Ele mandou o cordeiro dele, o cordeiro filho de Deus, o cordeiro perfeito. Então nós precisamos também entender, temos alegria, regozijo mesmo, né, aquela alegria prazerosa, porque nós não somos dessa terra, porque Jesus veio, Jesus ressuscitou, e se com Ele nós morremos, nós também ressuscitaremos. Se Deus providenciou para nós a eternidade, Ele pode sim também providenciar para nós o suprimento das nossas necessidades nessa terra também. Muitas vezes a gente pede errado, nós estamos em pecado, muitas vezes não é o momento, mas precisamos colocar sempre diante de Deus. Colocar diante de Deus, muitas vezes eu pedi coisas que, se eu recebesse de Deus, ia ser um desastre para a minha vida. E ao longo dessas orações, como fala lá o apóstolo Paulo em Filipenses, né, que a gente deve sempre colocar em orações, em clamores, e ao longo dessas orações, e ao longo dessas conversas com Deus, o Espírito Santo me mostrou coisas que eu nem deixei de pedir, que já não estavam, que era uma necessidade às vezes, que eu sentia cega, e que não era realmente aquilo que eu queria. Na verdade, muitas vezes eu não queria sentir aquela dor, uma dor de perda, né? Eu perdi alguma coisa, mas que eu teria que passar, porque nós perdemos muitas coisas no mundo. Então, quando o Espírito Santo falou, enfrenta, eu enfrentei, e com a ajuda de Deus tudo passou, e hoje eu não peço mais aqui. Então, isso é muito importante, buscarmos a Deus sabedoria até para pedirmos. Isso é muito importante, né? Pedir se não recebeis, porque pedis mal. Então, até isso temos que pedir orientação. Mas é justo, é lícito pedir. Sim, nós temos aquela dificuldade, aquela necessidade, então temos que pedir sim. Deus quer que nós, porque com isso nós estamos dizendo para Ele, dependendo de Ti, o Senhor é o nosso único supridor, não temos onde buscar mais nada. O Senhor nos deu Cristo,
Então, o Senhor suprir as nossas necessidades justas, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, é lícito. Então, vamos clamar a Deus aqui todos juntos, tá certo? Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, pela palavra ministrada, e eu quero colocar agora, nós todos estamos aqui em concordância, Senhor, depois do preâmbulo do pastor Aguilar fez, depois do que o Espírito Santo colocou no coração para dizer, mas que o Senhor, seja o Senhor como o Senhor colocou, o Senhor é o nosso Deus supridor. E queremos colocar diante de Ti um coração humilde, que nós precisamos de algumas coisas. Pode ser a libertação de um filho que está nas drogas, a necessidade de emprego, a falta de dinheiro, uma dívida, um casamento se desfazendo. Senhor, principalmente eu quero pedir para todos nós que o Senhor nos dê um coração sujeito a Teu, que o Senhor abra os nossos corações para conversar conosco, mas que o Senhor venha também, entre com a Tua providência em nossas vidas, com cura, com libertação, com restauração, meu Deus, com toda a Sua provisão. Cuida de nós, Senhor, responda-nos, mostra-nos, queremos viver segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero colocar nas Tuas mãos agora o nosso Brasil. Eu quero lhe pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor liberte o Brasil dessa escravidão, que o Senhor liberte o Brasil dessa injustiça que nós estamos vivendo, dessa grande injustiça. Eu quero lhe pedir que o Senhor livre o Brasil do caos econômico, do caos político, do caos social, do caos jurídico, do caos financeiro. Eu quero lhe pedir que o Senhor conceda que os campos, as indústrias, o comércio, a prestação de serviços prosperem. Eu quero lhe pedir que o Senhor toque no coração das nossas autoridades, se arrependam dos seus pecados, dos seus erros, e entendam que estão lá para nos servir e não nós a eles. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil do mal. Em nome de Jesus eu te peço isso. Abençoa e conforta o povo do estado do Rio Grande do Sul. Guarda e proteja, meu Deus, em nome de Jesus, as pessoas que vão aos hospitais, que vão aos presídios, que vão a outros países, levarem a Tua palavra, falarem do Teu Filho magnífico, do Teu Filho Deus, do Teu Filho Redentor. E, por fim, meu Deus, eu quero pedir que o Senhor guarde, proteja e continue prosperando o Estado de Israel. Nos conceda um restante de domingo abençoado, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Sim, meu Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Eu concordo com a oração do irmão Luiz e a oração que cada um dos teus filhos, as tuas filhas estão aí fazendo nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que conceda a cada um uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agora vamos fazer aquela oração para encerrar o culto, né? E agradecer a Deus, né, por essa semana abençoada que Ele nos concedeu e pedir a Ele que também abençoe essa nova semana que está começando no dia de hoje, né? Então, pedir a Deus para estar abençoando aí no nome do Senhor Jesus. E lembrando aos irmãos que no próximo domingo aí nós estaremos aqui, se Deus quiser, por volta das 8h30 da manhã, tá? Você que está aí através do vídeo, participando aí, também pode participar conosco aí ao vivo aqui através do Meet, né? Se puder participar conosco aqui junto com o Meet, ou também na plataforma que você está inserido aí, participando através desse vídeo aí, né, da Palavra de Deus. Bem? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos colocar essa semana
diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, pela capacidade para que nós pudéssemos desempenhar as nossas atividades com êxito, com sucesso, e mesmo no momento em que nós não tivemos tanta capacidade assim, mas mesmo assim o Senhor nos guardou, nos protegeu, o Senhor deu a solução. Muito obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Antes de tudo, obrigado pela tua salvação sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor esta nova semana que está se iniciando hoje, e todas as vidas que estão orando comigo agora, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa. Seja o Senhor, meu Deus, a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de nossas vidas, suprindo, Deus, a cada uma de nossas necessidades, segundo a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a tua soberania, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos. Seja o Senhor a dar-nos a sabedoria, a capacidade, a competência, a habilidade em todas as áreas de suas vidas, ampliar a visão, abrir a mente, abrir o entendimento. Em nome do Senhor Jesus, fortalece para essa estrutura mental, faz uma fortaleza espiritual nessa mente, Pai. Coloca olhos espirituais nessa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Seja o Senhor guardando, acampando o teu poder ao redor desta casa, desta família, de tudo que estiver ligado a esta pessoa, no nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção, para ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém, igreja. Glória ao Senhor Jesus. Fique bem, que Deus conceda a você, juntamente com a sua casa, a sua família, um excelente final de domingo, uma excelente semana na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.